A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados conosco, ouvindo a palavra do Senhor, já que vai ouvir a palavra do Senhor, e vocês que estão assistindo o nosso vídeo, que Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar aí o seu like, também o seu comentário e também de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que todos possam chegar ao conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Também não se esqueça de ativar aí o sininho para que quando nós postarmos aqui outro vídeo, você possa receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? E também vos convido a conhecer o blog do meu irmão e amigo em Cristo, Geraldo Barbosa, blog Pregando a Verdade. Faça uma pesquisa aí no Google e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Nós iremos ouvir e assistir um hino para o nosso enlevo espiritual, com nossos irmãos Cláudio e Gabriele, o hino de autoria do saudoso Jair Pires, Canta Meu Povo. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvores, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que este povo cale e não perturbem a cidade. Jesus, olhando pra eles, falava com satisfação: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio da sua glória pra nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na
Acabamos de ouvir e assistir aí com os nossos irmãos Cláudio e Gabriele, este hino maravilhoso do saudoso Jair Pires, Canta Meu Povo. É um hino bastante conhecido, todo o povo de Deus já conhece este hino, porque este hino é muito cantado, né? Muita gente canta este hino e também muitos já gravaram este hino. Um hino que fala poderosamente aos nossos corações. Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 14, versículo de número 2. Se você tem aí ao seu alcance a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, e pode abrir agora, abra aí para que você possa acompanhar a leitura juntamente conosco aqui em nome do Senhor Jesus. São João, capítulo 14, versículo 2, diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. É um texto já bastante conhecido, né, do povo de Deus, daqueles que são leitores da Bíblia, da palavra do Senhor. É um texto bastante lido também nas igrejas. É uma passagem já conhecida, né, do povo de Deus. E aqui, nesta passagem que nós acabamos de ler, Jesus está dando aos seus discípulos as suas últimas instruções. É porque os discípulos estavam tristes, é porque Jesus disse que voltaria para o Pai. Ele não estaria mais com eles, mas que voltaria para o Pai. E os discípulos ficaram tristes e Jesus disse no versículo 1, né? Aqui no versículo 1, nós podemos ler que Jesus está dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique com corações de vocês aflitos. Credes em Deus, crede também em mim. Aí vem a parte que nós lemos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu voltar. Ele prometeu voltar. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece como um só evento. Nós podemos ver em toda a Bíblia que ele aparece como um só evento. Mas no seu contexto doutrinário, ela tem duas etapas distintas. A primeira, invisível para o mundo, visível apenas para a igreja, apenas para aqueles que vão ser arrebatados. É o arrebatamento da igreja, né? E a segunda é visível para o mundo. Fala da vinda de Jesus em glória, especialmente para Israel, como está lá em Apocalipse, capítulo de número 7, aliás, capítulo de número 1 e o versículo de número 7, onde ali diz que Jesus virá e todo olho o verá, né? Aí, na segunda, como eu já disse aqui, ele vem, mas em duas etapas, né? A primeira para a igreja, para arrebatar a igreja, e a segunda é visível especialmente para o povo de Israel, ou seja, para vir com a igreja e implantar o reino milenial, quando ele descerá ali no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fenderá, né? Ele abrirá, será duas partes, uma para um lado, outra para o outro. Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras. Mas existem três escolas distintas de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja.
elas abrem espaço para entendermos como e quando ocorrerá esse grandioso evento. A primeira escola é pós-tribulacionista, né? Existem aqueles que creem que Jesus vai arrebatar a igreja depois da tribulação, ou da grande tribulação, né? Depois da grande tribulação. Eh, Essa escola, ela interpreta que a igreja remida por Cristo passará pela grande tribulação. É. E também tem a escola midi-tribulacionista, que ensina que a igreja entrará no período da grande tribulação até a sua metade. Seus intérpretes se baseiam numa interpretação isolada de Daniel, capítulo 9, versículo 27, cujo texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, esta escola midi-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja no meio, ou seja, na metade da grande tribulação. Porque a grande tribulação será 7 anos, literalmente falando, 7 anos. A primeira parte é chamada de tribulação, que são 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio chamado de tribulação, e a segunda parte, são os segundos 3 anos e meio, de grande tribulação. Então, esta escola midi-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja quando terminar os primeiros 3 anos e meio. Aí é que diz, né, lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, no versículo de número 27, que o anticristo, né, o opressor, ele vai firmar um concerto com Israel por uma semana, ou seja, durante os 7 anos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então eles acreditam que isto é, na realidade, a cessação, né, de culto, e aí, quando encerrar, por exemplo, este período de 3 anos e meio, que a igreja tem a oportunidade de cultuar a Deus, de realizar o seu trabalho, o anticristo vai fazer com que o sacrifício e a oferta de manjares cessam, né? Aí Jesus vai arrebatar a igreja. É o que acredita essa escola midi-tribulacionista. Agora, a última escola é a pré-tribulacionista, da qual eu faço parte e defendo, né? É o que esta escola defende. Então, aqui podemos começar entendendo essa escola de interpretação com as palavras do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Então, essa escola, ela ensina, né, que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. É uma interpretação que honra as Sagradas Escrituras e ajusta-se devidamente à esperança cristã da volta do Senhor nos ares, né? Então, os pré-tribulacionistas, esta escola pré-tribulacionista, acredita e ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. É o que eu acredito. A igreja não passará pela grande tribulação. A gente respeita os pensamentos dos pós-tribulacionistas e também dos midi-tribulacionistas, né? Mas eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. A gente vai falar, citar mais alguns textos aqui, da palavra do Senhor, que nos deixa claro, né, que a igreja não passará pela grande tribulação. Inclusive, nós já mencionamos aqui, na passagem ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira.
Nós encontramos várias palavras no grego do Novo Testamento relativas ao arrebatamento que podem aclarar o nosso entendimento acerca do arrebatamento. Destacaremos duas palavras principais. A primeira é parousia ou parousia, como quiser falar, né? Parousia ou parousia, literalmente quer dizer presença, chegada rápida, visita. É a palavra mais frequentemente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo, pois ocorre 24 vezes. Seu sentido é abrangente, porque não define apenas a volta de Cristo até ou sobre as nuvens, né? Não define apenas a volta de Cristo até ou sobre as nuvens, mas em outras vezes se refere à sua volta pessoal à Terra. Então, refere, por exemplo, principalmente, né, à volta de Jesus Cristo à Terra, porque quando ele vier para arrebatar a sua igreja, ele não virá aqui na Terra, ele virá apenas nos ares, nas nuvens, né, juntamente com seus anjos, e vai atrair, a sua igreja a si. Ou seja, a igreja será tirada da terra e vai subir. É como se fosse um imã puxando a igreja vai subir ao encontro de Jesus nos ares, né? O Espírito Santo vai subir com a igreja. Isso aí nós podemos citar, por exemplo, que existem várias passagens bíblicas, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, e capítulo 5, versículo 23, e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Tiago também, capítulo 5, versículo 7 e 8, e na segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 4. Portanto, o sentido é geral e não específico, né? Esta palavra parousia ou paurosia, ela pode representar as duas vindas, né? O arrebatamento da igreja, que é a primeira vinda de Jesus Cristo, e é uma vinda só, mas dividida em duas etapas, né? E a segunda etapa é para que todo o povo veja e também, especialmente para o povo de Israel. Então, a ênfase maior é dada à vinda corporal e visível de Cristo, ou seja, quando ele vier, né, para implantar o reino milenial aqui. E também aí a segunda é epipaneia, que literalmente significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. O sentido é mais específico porque se refere especialmente à vinda sobre as nuvens, ou seja, o arrebatamento da igreja. É a volta pessoal de Cristo à terra que acontecerá com uma manifestação visível e gloriosa, né? Como está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 8, e primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo 14, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Parousia é abrangente e pode referir-se tanto à vinda de Cristo para a igreja como para o mundo. Entretanto, epipaneia é um termo que especifica a volta de Cristo à terra de modo mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal ao mundo. Referente ao arrebatamento de Cristo, ele virá até sobre as nuvens, como está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Portanto, será de modo
invisível para a terra. Será de modo invisível para a terra, porque virá para os seus santos nos ares, né? Virá para a sua igreja, para aqueles que estão aqui na terra preparados para serem arrebatados por Jesus Cristo, como Jesus prometeu ali, falando aos seus discípulos, né? Eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A palavra dirigida aos discípulos. Os discípulos, na época, representavam a igreja. Era a igreja de Cristo na época, né? Eram os discípulos. Então, esta palavra é uma palavra dirigida para a igreja, né? No sentido geral, a igreja do Senhor, que está espalhada por toda a terra, que é composta por pessoas que estão servindo a Ele e que nasceram de novo e que estão preparados, aguardando o arrebatamento da igreja, né? Em relação à manifestação pessoal de Cristo na terra, ele virá às nuvens de modo visível, como com os seus santos, né? Ou seja, na segunda etapa. Na segunda etapa, como eu já disse, que era dividido o evento de Cristo, esse evento de Cristo, é dividido em duas etapas, né? Tem a primeira etapa e a segunda. A primeira etapa é que ele virá para arrebatar a igreja, e a segunda é que ele virá com a igreja. Portanto, como eu já disse, né? Ele virá sobre as nuvens de modo visível com os seus santos. Isso é, quando ele vier para implantar o reino milenial. Colossenses capítulo 3 e versículo 4. No primeiro evento, ou seja, no arrebatamento, Cristo, pelo poder da sua palavra e com voz de arcanjo, arrebatará num abrir e fechar de olhos a igreja remida pelo seu sangue. Este abrir e fechar de olhos, irmãos, é normal, este abrir e fechar de olhos normal, que a gente pisca o olho, né? Pisca o olho, ele é calculado mais ou menos em 7 milésimo de segundo. Então é muito rápido, né? É muito rápido. Por isso já chama rápido da igreja, né? Porque vai ser uma coisa muito rápida. Jesus vai arrebatar, vai tirar a igreja dele da terra, vai ser muito rápido. É como ele próprio disse, como um relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente. Ele não estava falando ali sobre visibilidade, mas ele estava falando da rapidez, né? Como o relâmpago é muito rápido, né? Assim Jesus vai arrebatar a sua igreja também. Será muito rápido. Esse arrebatamento acontecerá antes que venha o anticristo e instale o seu domínio sobre a terra por 7 anos. Então, vai acontecer antes da tribulação e grande tribulação. O segundo evento é quando Cristo vier com a igreja. O segundo evento da volta de Cristo acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele virá para destruir o domínio do anticristo e instalar o seu reino de 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, e também Apocalipse capítulo de número 20, versículo 1. Nós podemos ler ali Apocalipse capítulo 20, versículo 1, né? Vai falar sobre Satanás ser algemado, ser preso, né? E ser lançado no abismo para que Jesus Cristo estabeleça na terra o reino milenial. Então, durante o milênio, Satanás estará preso. Hoje ele não está preso como muitos pensam, ele está solto, né? O apóstolo São Pedro deixou bem claro na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está solto, ele está aí procurando uma oportunidade, né, para tragar aqueles que servem a Deus, para fazer com que eles voltem para trás e para fazer com que eles se rebelam contra Deus e desobedeçam a Deus. Mas no milênio, né,
no milênio, quando Cristo voltar na segunda etapa, com a igreja para implantar o reino milenial, aí Satanás será preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele será solto novamente e voltará a enganar as nações por um pouco de tempo, né? Por um pouco de tempo, porque logo chegará o fim de tudo e também ele será julgado, né, no trono branco, ali diante do trono branco, será julgado e lançado no lago do fogo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro, diz a Escritura, né, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né, a respeito disso, e ele é um dos participantes do arrebatamento da igreja, porque sem ele não pode haver arrebatamento da igreja, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele é um dos participantes do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja ocorrerá por ele, porque ele virá, como ele prometeu, como nós lemos em João 14, e ele virá para buscar o seu povo. Diz a Escritura, porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo dá ênfase ao senhorio de Jesus conquistado no Calvário quando diz o mesmo Senhor. Então, os vivos em Cristo e os mortos, salvos, receberão a ordem de comando do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é bom deixar aqui claro o seguinte: quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, que ele voltar para arrebatar a sua igreja, os que morreram salvos, eles vão ressuscitar. Primeiro, antes dos que estão vivos e preparados serem transformados e arrebatados. Então, os que morreram em Cristo, o corpo foi para a sepultura, mas o espírito e a alma foi para o paraíso aguardar o arrebatamento da igreja. E quando Jesus vier para arrebatar a igreja, o espírito e a alma que estão no paraíso vão entrar nesses corpos vão ressuscitar incorruptivelmente, né? Vão ressuscitar com um corpo santo, transformado, semelhante ao corpo de Jesus, quando Jesus ressuscitou, né? Para que subam ao encontro de Jesus. E os que estão vivos, preparados para o arrebatamento, vão ser transformados num momento, num abrir e fechar de olhos e arrebatados. Portanto, nós vemos aqui que o segundo, né, nós podemos citar aqui, o segundo participante do arrebatamento é o arcanjo. Né, porque nós podemos ver pela própria palavra de Deus, não existe arcanjos no sentido plural, mas arcanjo, a Bíblia menciona apenas um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Né? O arcanjo. Então, a tradução do texto diverge na forma, mas não anula o fato, conforme está escrito, a voz do arcanjo. Veja bem que está escrito no singular, a voz do arcanjo, ou a voz de arcanjo, como está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 16. Então, o texto de Daniel indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo. Está em Daniel, capítulo 12, e versículo de número 1. Muito especialmente da Epifaneia, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras, como está lá em Zacarias, capítulo 14, versículos 3 e 4, e também Apocalipse, capítulo número 1, versículos 6 e 7. Porém, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, a qual será ouvida apenas pelos remidos, ou seja, apenas pelos salvos, apenas pela igreja, né? Pela igreja.
Quando eu cito aqui, irmãos, que eu falo igreja, sempre eu faço questão de mencionar isso. Igreja aqui não é uma denominação que existe aqui na Terra. Uma denominação que tem CNPJ, né, que tem um edifício construído, né, de pedra, de cimento, de tijolo, de concreto. Não, aqui eu não estou me referindo a isso. E também a palavra de Deus, quando fala sobre igreja, ela não está referindo a um edifício, um prédio, né? Mas está referindo a um povo, pessoas que estão espalhados pelo mundo inteiro e preparados para a vinda de Jesus. Esta é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não tem título aqui na Terra. A igreja de Jesus, ela não tem título aqui na Terra. Ela não é uma instituição humana. É o corpo místico de Jesus. E esse corpo místico de Jesus é composto por pessoas que foram transformadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e está aguardando a sua volta, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Então, é como eu já disse aqui, o segundo participante do arrebatamento será o arcanjo. E agora o terceiro, os mortos em Cristo. Porque naquele dia os mortos e os vivos em Cristo ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, e num abrir e fechar de olhos, como eu já disse, aproximadamente 7/milésimo de um segundo, né, como está lá na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. Lá fala que a igreja será arrebatada, transformada, os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos e serão arrebatados. Aí eles estarão na presença do Senhor nos ares com os corpos glorificados. A palavra mortos diz respeito aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual. Nós podemos dizer aqui, né, que é a soma pneumaticon, ou pneumaticon, enquanto que os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas até o dia do juízo final, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Tá? Então, quero deixar claro aqui, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, né, os vivos e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão ser arrebatados. Os que estão vivos e preparados vão ser também transformados no mesmo instante, num abrir e fechar de olhos, e subirão juntamente, né, com os que morreram em Cristo ao encontro de Jesus nos ares. E os que morreram sem Jesus não vão ressuscitar. Eles vão permanecer, os seus corpos no sepulcro, né? Seus corpos no sepulcro, alma e espírito, lá no Hades, que é o inferno intermediário, né? Vão permanecer ali, e só depois do milênio é que eles vão ressuscitar, é que haverá a ressurreição dos ímpios, como está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, e no versículo de número 5, né, que depois do milênio, os ímpios vão ressuscitar para comparecer diante do tribunal, aliás, diante do trono branco, né, diante do trono branco, para serem julgados e condenados segundo os seus pecados. Né? Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, também os crentes salvos ressuscitarão corporalmente. Isso está, nós podemos ver Lucas, capítulo de número 24, versículo 39, e Atos, capítulo de número 7, versículo 55 e 56. Portanto, na lição referente à ressurreição, tratamos sobre a natureza dos corpos ressurretos. Tá?
tratamos sobre a ressurreição dos corpos ressurretos. Eu já falei sobre isso em uma outra mensagem, né? Mas agora eu estou falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. E quarto, quem vai participar do arrebatamento? Os vivos preparados, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que o mesmo poder transformador operado nos corpos dos que morreram no Senhor atuará também nos corpos dos crentes vivos naquele dia. Ou seja, a transformação, né? A transformação. Aos Tessalonicenses, Paulo ele declarou o seguinte: depois ele estava dizendo os que estavam vivos, né? Ele estava conversando com a igreja. Ele não estava conversando com o ímpio, ele estava conversando com a igreja, né? Com a igreja de Tessalônica. Então ele disse aos irmãos de Tessalônica: depois nós, os que ficarmos vivos. O apóstolo São Paulo estava dizendo ali, falando, como se Jesus voltasse naquele dia, naquela hora, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Paulo disse lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 17. E aos Coríntios também ele disse: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto é, nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui está referindo morrer. Nem todos vamos morrer. Porque existe na mentalidade dos seres humanos, né, das pessoas, que todos vão morrer. Mas a Bíblia deixa claro que não. A Bíblia deixa claro que nem todos vão morrer. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos e preparados não vão experimentar a morte. Eles serão semelhantes a Elias e também Enoque, que não experimentaram a morte, mas que foram arrebatados vivos, né? Assim também, aqueles que estiverem vivos e preparados não vão experimentar a morte. Quando Jesus Cristo vier e eles estiverem vivos, eles vão ser transformados e arrebatados e não vão provar a morte, né? Então, quase que, como eu já disse aqui, o apóstolo São Paulo, né, voltando aqui ao capítulo 15 e versículo 51 de 1 Coríntios, ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto é, todos seremos transformados. Paulo está dizendo o seguinte: os que estão vivos e preparados para o arrebatamento e os que morreram em Cristo, né, que morreram salvos, vão ser transformados. Então, quase que simultaneamente, a ressurreição dos mortos em Cristo naquele momento e os vivos em Cristo também ouvirão a voz do arcanjo e, num tempo incontável, serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade. Você pode ler lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Eu vou citar daqui a pouco, mas você pode ler lá no capítulo 15. Né? Então, os corpos mortos serão revestidos da imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que no céu não entrará nem carne nem sangue. Né? Então, será o poder do Espírito sobre a matéria, do incorruptível sobre o corruptível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. O arrebatamento dos vivos implica livrá-los do período terrível da grande tribulação. Como eu já disse, eu creio, né, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas o arrebatamento da igreja acontecerá antes que a grande tribulação inicie, antes que o anticristo, né, se manifeste. Agora, quais são os elementos especiais do arrebatamento? Alguns elementos especiais e misteriosos indicam a natureza
e procedimento do arrebatamento da igreja na vinda do Senhor Jesus. Primeira coisa, surpresa. Esse elemento é rejeitado por alguns grupos que entendem que não haverá dois eventos distintos: o arrebatamento da igreja e a vinda pessoal de Cristo. Ora, o que a Bíblia nos ensina é que a Bíblia nos ensina é que a igreja constituída pelos mortos e vivos, que estão vivos em Cristo, se encontrarão nas nuvens com o Senhor. Se por alguns a ideia da surpresa é rejeitada, uma grande maioria cristã prefere o que declara as Escrituras, que destacam o elemento surpresa, como está na primeira carta de Paulo, como está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, Mateus capítulo 24, versículo 35, 36 e 42, 44, e também no capítulo 25 e no versículo 13. Esse elemento é fundamental, porque a igreja vive na esperança da vinda do Senhor Jesus. Você já pensou? Você já notou que coisa estranha, que algo estranho? Enquanto a igreja está esperando, se a igreja fosse passar pela grande tribulação, se a igreja fosse passar pela grande tribulação, a igreja que está esperando Jesus Cristo, de repente aparece o anticristo, ao invés de vir, Cristo para arrebatar a igreja, aparece o anticristo. Então a igreja ela é advertida por Jesus, pelos apóstolos, para estar preparada, aguardando a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Para aqueles, por exemplo, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, a gente pode até dizer o seguinte, que não é como Jesus disse ali em Mateus 24, 36, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Porque para aqueles que aguardam a grande tribulação, para depois da grande tribulação ser o arrebatamento da igreja, então parece que isto tem uma previsão, de tempo, tem uma previsão de tempo, quando será o arrebatamento da igreja. Aí, por exemplo, as pessoas entram na grande tribulação. Elas sabem que depois de 7 anos, Jesus vai arrebatar a igreja. Então já tem, por exemplo, uma data prevista, enquanto Jesus disse em Mateus 24, 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, Ele até disse que os anjos não sabem, e nem ele também, quando estava aqui humanizado, ele não sabia. É claro que hoje ele sabe, porque todo o poder foi dado a ele, depois que ele ressuscitou, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então hoje ele é onisciente, onipotente e onipresente. Enquanto ele estava aqui humanizado, ele não era onisciente, não sabia de tudo, e nem era onipresente, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então a gente crê, justamente por isso, porque daquele dia e hora ninguém sabe. A gente não tem uma previsão, mais ou menos, quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, pode voltar agora, como ele pode voltar daqui 2.000 anos, daqui 3.000 anos, ninguém sabe, Então a gente não sabe. Mas o que a gente faz, como servo de Deus, é aguardar a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, porque a volta de Cristo é iminente, isso é algo que pode acontecer a qualquer momento. E segunda coisa, a gente vê aqui, a segunda coisa é a invisibilidade. A invisibilidade. Nós falamos aqui da primeira, da primeira nós estamos falando aqui quais são os elementos especiais do arrebatamento. Nós falamos aqui que primeiro é uma surpresa, porque as pessoas que não estão preparadas vão ser pegas de surpresa.
né? E as que estão também preparadas também vai ser uma surpresa, só que elas não vão ficar, porque o arrebatamento vai chegar no momento que elas não esperam, né? No momento que elas não esperam, não assim no sentido de não estar preparado, mas de não saber que o arrebatamento vai acontecer naquele momento. Mas elas vão estar preparadas, né? Então é justamente o que eu disse, é o elemento surpresa, né? Vai acontecer, por exemplo, no momento principalmente em que as pessoas que não têm Cristo, que não estão esperando, que nem crê, né? Que muitos até já deixaram de crer que Jesus Cristo vai voltar, tá? Até mesmo pessoas evangélicas, já tem alguns que já acham que Jesus não vai voltar, né? Então, nós vemos, por exemplo, aqui que eh, primeiro, é a surpresa. E segundo, a invisibilidade, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e de versículo de número 17. Porque será um evento invisível e para quem? Será invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos transformados, né? Porque os arrebatados serão constituídos somente dos transformados. A transformação será tão rápida que nenhum instrumento cronológico terá condição de perceber ou marcar o tempo. Como já disse, aproximadamente 7 milésimos de segundo, num abrir e fechar de olho, uma coisa muito rápida, né? Quando o crente conquistar esse corpo imaterial, a matéria perderá totalmente a sua força. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43 e 44, e também versículo 49, 51 e 53. E a terceiro elemento especial do arrebatamento, a imaterialidade. Como está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 42, 52, 53. Na verdade, a transformação ocorrerá na vinda do Senhor. Acontecerá, vai ocorrer na vinda do Senhor. E será extraordinária e gloriosa, pois o que é material se revestirá do imaterial, o corruptível do incorruptível. Todas as limitações da matéria em nossos corpos corruptível, todas as limitações da matéria em nossos corpos, esse corpo corruptível, serão anuladas completamente, pois literalmente nossos corpos serão revestidos de espiritualidade. Nós vamos receber, como já disse, nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus, né? E o quarto elemento especial do arrebatamento é a velocidade. A velocidade, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Para tentar explicar a velocidade do evento, Paulo usou o termo grego átomos, que aparece no texto sagrado pela expressão num momento, num abrir e fechar de olhos, cujo sentido literal é indivisível, quanto ao tempo aqui. A palavra átomos era usada para denotar algo impossível de ser cortado ou dividido. Portanto, irmãos, o arrebatamento da igreja será uma coisa muito rápida, né? Portanto, como eu já disse, chama rápido da igreja. Rápido da igreja. A igreja vai ser tirada aqui da terra, né, rapidamente. Como eu já disse, irmãos, os pós-tribulacionistas não acreditam
que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, e nem também os midi-tribulacionistas, que são duas escolas, né? A escola pós-tribulacionista, como já disse, crê, ensina que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Os midi-tribulacionistas acreditam que ela será arrebatada na metade da grande tribulação. Portanto, também nós encontramos outras expressões bíblicas para denotar a velocidade do arrebatamento da igreja, tais como abrir e fechar de olhos ou piscar de olhos. Mesmo em época avançada e de velocidade da cibernética e da tecnologia, nada poderá contar e detectar o momento do milagre do arrebatamento da igreja. Portanto, nós cristãos que cremos que Jesus pode arrebatar a sua igreja a qualquer momento e antes da grande tribulação, permanecemos atentos ao fato de que Jesus virá e a qualquer momento. Devemos estar preparados para encontrarmos com o Senhor, que brevemente voltará para buscar a sua igreja. Mas bem-aventurados, eu digo, bem-aventurados aqueles que estão aguardando a Cristo a qualquer momento, que ele pode voltar a qualquer momento, pode voltar a qualquer instante, né? A qualquer momento Jesus estará arrebatando a sua igreja. Os sinais estão aí se cumprindo, nós estamos vendo os sinais se cumprir. Jesus disse que quando estivesse aproximando da sua volta, ele citou vários sinais ali em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24. Falsos cristos que iam surgir, falsos profetas, né? Pessoas se dizendo Cristo, nós já sabemos que existem, né? Tem esse aí em Cristo aí, por exemplo, que se diz ser o Cristo, né? E, enfim, falsos profetas nem se fala, tem uma quantidade enorme aí, né? E pessoas que já tentaram, né? Mencionar uma data para que Jesus viesse para arrebatar a sua igreja. Várias pessoas que profetizaram datas, marcaram datas, e essas datas já passaram e Jesus não voltou, mas ele vai voltar, né? Nós cremos que ele vai voltar. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui são sinais que precedem a volta de Jesus e que nos mostra que a volta de Jesus Cristo está prestes a acontecer e que vai acontecer, né? Principalmente para o mundo. Vai ser uma surpresa muito grande, tá? Os salvos vão desaparecer, vai sumir uma grande quantidade de pessoas da face da terra, tá? Isto não significa que o arrebatamento é visível para o mundo, não. Quando isto vier a acontecer, que o povo que ficar aqui ficarem assustados pelo desaparecimento, a igreja já foi arrebatada. Eles estão assustados que sumiu, por quê? Porque já foi arrebatado. Então eles não vão ver, eles vão dar falta das pessoas, vão sentir falta das pessoas, né, que foram arrebatadas, mas não vão ver o arrebatamento. Então, é isto que eu creio, né, e é isto que a doutrina, a escola pré-tribulacionista ensina, e é o que também está claro nas Escrituras Sagradas. Portanto, bem-aventurado é você que crê que Jesus vai voltar a qualquer momento, que Jesus pode voltar agora para arrebatar a sua igreja. Estejamos aguardando a volta de Cristo a qualquer momento. Deus te abençoe e não se esqueça de deixar aí o seu like, não se esqueça de curtir, de ativar o sininho e também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque você se inscrevendo aí,
você ativando o sininho. Quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você vai receber uma notificação aí no seu celular, que nós colocamos aqui uma nova mensagem, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.